Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Nosso bom dia para a turma de Manoel Emídio, nosso bom dia para a turma aí de Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, nosso bom dia para o Guilherme, para Maria Cauane, para Leomária, para Fernando, para todos vocês, nosso bom dia. Se eu esqueci alguém, pessoal, né? Conceição do Canindé também, nosso bom dia para vocês, né? Se eu esqueci alguém, cobre aí no chat, tá? E sempre é bom usarem bastante o chat aí para agitar bastante a aula, tá bom? Vamos dar continuidade no nosso tema. Aí, vamos continuar conversando aí um pouco sobre agronegócio, né? E voltando aqui com vocês, o nosso tema agronegócio no nível local, regional e nacional. E também o nosso objetivo é reconhecer o agronegócio como uma atividade que se relaciona com 4 áreas de conhecimento. Nós já vimos essas 4 áreas de conhecimento. Também compreender o agronegócio como fonte importante de renda a nível municipal, regional e nacional. Pronto? Então, vamos aí. Para a gente começar, pessoal, relembrando um pouquinho da aula passada, nós colocamos aí uma cadeia produtiva com seus 4 segmentos. Então, vamos destacar aqui esses segmentos. Olha aqui, ó. Segmento 1, segmento 2, segmento 3 e segmento 4. Os 4 segmentos, né? E aí, o que a gente tem nesses 4 segmentos? Só para a gente começar a esquentar e relembrar. O primeiro segmento, nós estamos falando do fornecedor, lá do produtor rural, que pega lá a agropecuária, né? Que pega também pega a agricultura e pega a pecuária. No caso nosso aqui, o segmento 1 fornece o quê? Olha só, pessoal. O que o segmento 1 fornece? Máquinas, equipamentos, sementes, a indústria de defensivos e fertilizantes agrícolas e outros que são utilizados no processo produtivo, aqui no caso da soja. No segmento 2, nós temos o produtor propriamente dito, que é o produtor da soja em grão. É lá na propriedade rural produzindo. Aqui nós estamos falando que o segmento 1 nós colocamos ontem, que é da porteira para fora, ou seja, antes da propriedade rural. E aí entra na propriedade rural, nós vamos ter aí o produtor da soja. Veja só, essa soja ela pode ser levada para uma cooperativa, o produtor pode fazer parte, ou então pode ser comercializada num cerealista ou uma trading. E essa soja pode ter 2 destinos, tanto o mercado interno como o mercado externo. O mercado interno, pessoal, nós simbolizamos com a setinha preta. Olha aqui, ó, com a setinha preta. E o mercado externo com a setinha verde. Veja que aqui a soja tem essa característica de ser comercializada na Bolsa de Valores de Mercadoria e Futuros. Então, nós temos aqui, ó, que é comercializado no mercado dito mercado de balcão, que é lá na Bolsa de Mercadoria e Futuros, que se vende a soja antecipadamente lá. Quando o produtor está plantando, ele já comercializa lá. Ou então, pode ser usado também no mercado de lotes, né? Então, aí se trabalha com a venda de lotes de produção. Então, nós estamos começando já a entrar no segmento 3, que o segmento 3 é a parte de onde está o processamento do produto agropecuário. No caso aqui, nós temos no segmento 3 as esmagadoras e produtora, né, de farelo e óleo de soja. Esse óleo de soja ele pode ser vendido no mercado externo, mas também pode ser vendido no mercado interno. Assim como a soja também pode ser vendida diretamente para o mercado externo. Também temos nesse segmento 3
a indústria da ração, a indústria de óleos e seus derivados, óleo de soja, margarina e outras indústrias também, que utiliza a soja como matéria-prima. Passando agora para o segmento 4, que já estamos aqui agora no segmento 4, nós estamos falando da distribuição. A distribuição pode ser via atacado ou via varejo, para que esse produto chegue ao consumidor. Então vamos colocar aqui na frente aqui o nosso consumidor, né? Para chegar até o nosso consumidor, então a soja passa por essas etapas aí até chegar no mercado consumidor. Pessoal, essa é a ideia que se tem de agronegócio, conceituando aí todas as etapas do processo produtivo, incluindo o fornecimento antecipado, o fornecimento de materiais necessários, máquinas, equipamentos, materiais necessários para a produção da soja. Aí, nós podemos dizer que temos aí dentro da cadeia produtiva, o agronegócio. Bom, quando nós falamos de produção regional, local, regional, nacional, nós temos aí que considerar a cadeia produtiva de todos os produtos. Aí no município de vocês pode ter o quê? Algum produto que está fazendo parte, né? Nós temos aí no Piauí extração aí de carnaúba. Então temos aí o fornecimento da carnaúba, nós temos aí antes da produção, nós temos lá o fornecimento de alguns equipamentos necessários para a coleta, né? Da carnaúba. Depois nós temos a carnaúba produzindo e até chegar no ponto final. Beleza? Então, deu para recuperar um pouquinho aí essa ideia desses 4 segmentos? Então, agora nós estamos prontos para começar a entender a importância que se tem do agronegócio, ou mais especificamente da agropecuária e do agronegócio na economia brasileira. Inicialmente, a gente precisa questionar o seguinte, né? Como se pode medir o nível de atividade econômica? Primeiro, para que a gente possa entender a importância, né, da agropecuária ou do agronegócio na economia, nós precisamos questionar e entender como medir o nível de atividade econômica. Aqui, quando nós falamos questionar esse questionamento que se faz, né, é entender como é que se mede o nível de atividade de uma economia. Partindo dessa ideia, desse conhecimento de como se mede o nível de atividade, é que nós podemos fazer uma análise de qual é o grau ou o nível de importância que se tem o agronegócio na economia brasileira. Então, precisamos ter primeiro essa primeira fase, conhecer como se mede o nível, para depois a gente conhecer a importância do agronegócio na economia brasileira. Porque vejamos o seguinte, a economia brasileira tem lá, né, quando você faz as medições, você tem vários itens, né, que compõem a economia. Nós temos aí a indústria, a mineração, temos a agricultura, temos a pecuária, tudo lá, né? Gerando riquezas, tem serviços também, gerando riquezas para a economia brasileira. E isso que a gente chama de importância da economia. Vamos aprofundar nossos conhecimentos, então, vendo aí as medidas, né, da atividade econômica. Vamos partir aí de uma situação, né, da economia atual, partindo daqui da economia brasileira atual. Nós temos aqui que o Brasil tem uma produção de uma série de bens e serviços
que cada um desses bens e serviços tem uma unidade física diferente. Não é isso? O serviço, como é que a gente mede o serviço? É horas trabalhadas. Se o serviço ele é feito manualmente, é hora de serviço da pessoa humana. Se é utilizado por máquina, é hora de serviço de utilização da máquina. Se nós temos carro, que são unidades de carros. Se nós temos soja, milho, a medida o quê? Em quilogramas, toneladas. Então temos várias medidas físicas. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: como é que se pode somar uma unidade de automóvel com quilos de arroz? Meu professor, a matemática não tem como somar carro com arroz, ou com milho, ou com feijão, ou com soja, ou então com a mão de obra, a produção intelectual. Meio complicado, não é isso? Então, olha aqui, ó, até assim, como é que eu vou medir aqui, somar carro com corte de cabelo? Não dá, né? São unidades diferentes, não é isso? Isso aí vocês aprenderam lá na matemática, lá que a gente precisa estar com uma mesma unidade para poder somar. Não dá para somar carro com corte de cabelo. E assim, quando nós pensamos, né, em fazer a soma desses bens e serviços, nós temos que traduzir ou transformar essas unidades em uma unidade que se possa ser somada. E é aqui que nós vamos utilizar os valores monetários desses bens e serviços. Então, para a gente poder, vou botar até de outra cor, né? Para a gente poder somar bens e serviços que são produzidos, nós precisamos usar os seus valores monetários. Com certeza vocês devem fazer uma disciplina de contabilidade, e nessa disciplina de contabilidade, o registro, para demonstrar um balanço, fazer uma DRE na contabilidade, também se usa essa mesma técnica. Tá? Por isso se pode somar dinheiro com aplicação financeira, com matéria-prima, com estoques. Lá na contabilidade faz isso também. E aqui a gente faz, né? Também nós temos situações que nós precisamos identificar também os produtos ou serviços em função da sua posição na cadeia produtiva, que nós podemos classificar esses bens aqui em bens. Vamos botar de outra cor, né? Trazer de outra cor, que fica bem coloridinho, né? Aqui nós podemos classificar em produtos ou bens ou serviços finais ou intermediário. Ô professor, o que é um negócio desse aí de produto final e produto intermediário? Não estou entendendo isso aí não, me explica isso aí. Vamos ver o seguinte. Vamos voltar à nossa ideia lá da cadeia produtiva da soja. Ô professor, aqui não, dá outro exemplo aí que aqui na minha cidade não produz soja não. Mas vamos pegar um produto que, embora vocês possam não ter produção, não, vamos pegar um que tenha produção mesmo aí, tá? Eu acho difícil algum município não ter produção de mandioca, não é isso? É, difícil. Vamos pensar da seguinte forma. Nós temos a mandioca, aqui no Piauí a gente separa, né? Mandioca da macaxeira, não é isso? Então vamos pensar na mandioca e não na macaxeira, tá? Como é que é utilizada? A mandioca, vamos lá, fazer nas casas de farinhas, as farinhadas, não é isso? E aí lá nas farinhadas se produz o quê? A farinha da mandioca. Aí essa farinha de mandioca, ela vai para
Outra etapa, que aí é nos restaurantes, que se faz lá nos restaurantes, onde está lá um prato lá típico daqui, né? Galinhas, né? Galinha ao molho, essas coisas, faz lá um pirão. Nas casas também fazem, né? Então nós temos aqui, pessoal, na classificação dos produtos, entre finais e intermediário, quando nós pensamos na produção da mandioca, nós temos a mandioca como um produto intermediário, se nós considerarmos que vamos utilizar essa mandioca para produzir a farinha de mandioca. E se vamos considerar também que essa farinha foi para um restaurante e esse restaurante vai produzir o pirão. Então aí a farinha também, ela pode ser considerada um produto intermediário. E já o pirão já vai ser o produto final que o consumidor vai consumir. Professor, mas aqui a gente usa consumir a farinha da mandioca direto também. Então, nesse caso de utilizar-se a farinha da mandioca para consumo final, nós vamos ter o quê? Que a mandioca é um produto intermediário e a farinha da mandioca vai ser o produto final. E pode, professor, classificar um? Pode. Né? Aqui nós estamos vendo, o produto final é aquele que vai diretamente para o consumidor utilizar. Intermediário é quando vai passar por um outro processo de produção, ou de agregação. E isso nos leva a dois conceitos dentro da medida econômica. Que aí nós podemos colocar para vocês, né? Aqui, os produtos, os bens e serviços finais são aqueles que são consumidos diretamente pelas pessoas ou pode ser exportados. Quando a gente fala as famílias, pessoal, porque em economia o pessoal não fala pessoas, né? Fala famílias, né? Que são as famílias, que são as pessoas que compõem as famílias. É o consumidor final. E aí nós temos também a situação de ter os produtos intermediários, que são aqueles produtos que vão ser utilizados na produção de outros. É a mandioca sendo utilizada para produzir a farinha. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu coloquei o exemplo da mandioca, mas vamos pegar também aqui o trigo. Tá? Então, nós temos o trigo aqui, como produto intermediário, foi lá produzido o trigo. Esse trigo passou por um processo de beneficiamento e se transformou em farinha de trigo, que é também um produto intermediário. E aqui nós temos no final os alimentos produzidos para farinha. Vamos colocar um exemplo de um produto aqui, para a gente ficar mais fácil. Então, aqui a gente pode colocar o quê? O pão, né? Podemos ter o pão, o bolo, qualquer outro produto aí, não tem relevância. Mas assim, pessoal, se a gente pensar em somar trigo mais farinha mais, nós vamos estar tendo a possibilidade aí de ter uma duplicidade de informação, não temos? Temos a possibilidade aí de ter informação. Porque a farinha de trigo, ela está incorporada o custo do trigo e lá no pão está incorporado o custo da farinha de trigo. Então, vamos aprender um pouquinho aí agora como é que a gente faz isso. Vamos ver aí um exemplo para a gente poder analisar bem. O trigo e a farinha de trigo são bens intermediários, não é isso? Então, já temos aqui que, nesse caso, o trigo e a farinha são bens intermediários. Já os alimentos vão ser bens finais.
Se nós pegarmos e somarmos os valores monetários, nós colocamos esses valores monetários aqui, não colocamos? Olha aqui, ó, trigo 5, farinha 8 e alimento 10, lá, nosso pãozinho 10. Se nós pegarmos e fazer essa soma desses valores monetários alimentos, né, com base lá na farinha, no trigo, os valores monetários também do trigo que é produzido, nós vamos ter os valores do trigo produzido e estaremos computando 3 vezes o trigo. Porque assim, olha aqui, ó, nós vamos ter aqui, nessa composição aqui, que o trigo custa 5, vamos botar de outra cor, não, tá, o trigo custa 5, mas aqui a farinha de trigo aqui, nós vamos ter aqui, que vão ter o 5 permanece do trigo, mais o 3, não é isso? Isso aqui vai dar aqui o nosso 8. É a parte do beneficiamento que agregou 3. Se nós levarmos aqui agora, nós vamos ter aqui, no alimento, 5 do trigo, 3 do processo de produção da farinha, e aqui, o restante aqui, o 2, que vai ser a produção lá do pão. Então, nós temos aqui o trigo, nós temos a farinha, a parte da farinha, o processamento da farinha, e aqui o processamento do pão. Perceberam, então, aquela questão de somar a duplicidade? Olha aqui, ó, nós estaríamos fazendo a duplicidade do trigo aqui, aqui e aqui. E é isso que a gente está colocando. Tá? Então, vamos ver por que isso aí acontece e como é que a gente vai trabalhar isso aí. Dentro do nosso exemplo. Né? Aí, nós vamos estar buscando aqui, dentro desse exemplo, fazer a distinção entre... não é essa caneta, é a outra aqui. Vou fazer a distinção entre o valor bruto da produção, ou seja, o VPB, e o produto interno bruto, o nosso PIB, e por valor bruto da produção, nós temos aí que é o valor bruto, é o valor monetário de todos os bens e serviços intermediários e finais. Aí é o valor bruto. Nesse caso, nós vamos estar fazendo uma soma desses valores brutos que nós temos aqui, aqueles valores lá, né? Nós tivemos aqui os 5 mais 8 mais 10, que é igual a 23. Né? Aí eu tenho o nosso valor bruto da produção. Mas aí nós temos que lembrar que nesse valor bruto nós estamos computando 3 vezes o valor do trigo. Por outro lado, quando nós vamos analisar o produto interno bruto, nós vamos estar vendo que esse está todos os bens e serviços finais produzidos. E aí não se considera os demais fatores no meio. Então, no nosso exemplo, nós vamos pegar apenas o valor aqui do alimento, no nosso caso, o pão. Nós não vamos somar, quando você elabora ou faz a conta do PIB, não considera os valores anteriores, os produtos intermediários. Por isso, pessoal, que muitas das vezes, se coloca, quando se tem o cálculo do PIB das cidades, dos estados e dos municípios, e do Brasil, nós temos, como pegamos a soma do Brasil, não vai ser fácil, né?
Então, pegamos tudo que é produto final, nós vamos somar para compor o PIB. Mas vamos supor o seguinte. É uma coisa que acontece mesmo, né? Vamos pegar aqui a nossa castanha, né, de caju. Castanha de caju. Né? Temos aí a nossa castanha de caju. O Piauí produz bastante. Né? E aqui nós temos o seguinte, olha, nós temos o Piauí, tem uma produção de castanha aqui em natura. Quando ela é consumida em natura, ela vai, como produto final, ela vai para o nosso PIB, vai computar no nosso PIB. Porém, acontece muito que vem lá o cearense, né, e compra a castanha in natura, faz um processamento, tá? Faz um processamento lá. E aí, aquela castanha que ele comprou vai computar para o PIB do Ceará. Aqui, ó. O PIB do Ceará, do CE, né? Vai computar no PIB do Ceará. E não vai computar no PIB do Piauí. Então é bem complexo isso, né, pessoal? Para a gente poder saber, né? Analisar bem a questão do PIB. O mesmo acontece com a soja produzida no Piauí. Grande parte dela não é computada no PIB do Piauí porque ela é exportada, é vendida para Bahia, para Goiás, para São Paulo, e aí não é computada, porque lá vai se produzir a margarina e o óleo de soja e vai computar, não vai considerar a soja, vai considerar somente o óleo, porque desconta aqueles valores. Maneiras para a gente poder mensurar o PIB, né? Primeiro assim, é possível a gente fazer uma medição de todos os bens e serviços finais da economia? Primeiro ponto, né? É possível? É possível a gente fazer essa mensuração? E aí, assim, a gente pergunta assim, que alternativas existem para mensurar o PIB? E a outra questão que nós podemos questionar é assim, se o PIB pode ser medido em função dos valores adicionados na economia. Bom, vamos entender melhor isso aí, né? Então, por valor adicionado, podemos dizer que é o montante de valor adicionado a um bem intermediário para se gerar outro bem intermediário ou final. Então, o valor adicionado vai ser o valor bruto, da produção menos o consumo dos valores dos produtos intermediários. Então, no nosso caso ali, que a gente colocou o exemplo, colocamos lá o pãozinho, né, 10. Aí nós temos que tirar o custo da farinha. E o custo da farinha, no custo da farinha, nós temos que tirar o custo do trigo. E assim também temos que o nosso valor adicionado
refere-se aos pagamentos que são feitos aos fatores de produção utilizados no processo de transformação de um bem intermediário ou de um novo bem intermediário ou um produto final. Porque assim, ao trabalho se paga o salário, ao capital se paga os juros, e o lucro e a terra se paga o lucro e a terra se paga aluguel. Assim, para a gente calcular o PIB de uma nação, através da soma dos valores da adicional em cada atividade. E aí é que se pega o cálculo de cada atividade para somar tudo. Beleza? Vamos ver no exemplo numérico que vai ser melhor para a gente analisar, né? Trazendo aqui para vocês um exemplo numérico. Trazemos lá, né, o valor bruto da produção. Trouxemos aqui para vocês que o trigo é um custo lá, um valor de 5, avaliado em 5 unidades monetárias. A farinha em 8. Já o nosso alimento, aí vamos colocar aqui o pão para ficar mais visível para vocês, né? Temos 10. Consumo intermediário. Né? Consumo intermediário. Vemos que a produção do trigo não computamos nada. Professor, mas aí não tem o custo das máquinas, equipamento? Não, mas se a gente for fazer assim, a gente não vai ter fim, né, para trás. Tá? A gente está pegando o trigo ali com seu custo de produção já considerando as matérias-primas. Tá? E a partir do trigo que ele tem uma sequência, porque quando nós falamos lá em fertilizantes, e outros produtos que são a semente que é usada na produção, elas poderiam ter caminhos diferentes. Mas aqui, não, nós estamos pegando a sequência do trigo. Tá? Então, aqui não tem nada de custo intermediário no trigo. E aí, o nosso valor adicionado do trigo, ele é igual a 5. Agora vamos analisar a farinha de trigo. Então, vamos analisar farinha de trigo. Que para produzir a farinha de trigo, eu usei o trigo que custa 5. Então, olha aqui, ó, o custo foi para lá. Então, a farinha no valor de 8, menos os 5, nós vamos ter que o valor adicionado da farinha é 3. Esse 3 aí, pessoal, corresponde a toda o processo de produção, de transformação do trigo em farinha. Aí vamos agora analisar lá o nosso pãozinho, né? Valor de 10. Como insumo intermediário, nós temos a farinha. Né? Professor, poderia tirar? Você pode, não tem problema. Você pode fazer ele segregado também, que não tem problema. Né? Pode dizer lá que é a farinha, que é o trigo, o processamento da farinha, então, não tem problema nessa conta. Só que ela fica muito longa para fazer isso. E assim, nós temos que a farinha, né, é o consumo intermediário, tirando aqui, nós vamos ter que o alimento tem um valor adicionado de 2. Então agora ficou fácil, né? Nós vamos pegar e efetuar uma soma, 5 mais 3 mais 2, que é igual a 10. E é isso, pessoal, que se chama de PIB, né? A valor adicionado. Que é a soma de todos os valores adicionados.
Aí, pessoal, vamos trazer de volta o nosso caso da castanha, né? O custo da castanha, vamos supor lá que o Piauí produz a castanha, é 5. E aí lá no Ceará, se há um processamento, e é o processamento que faz salgadinha, não sei o que, uns pacotinhos todo, né, que usa para exportação. Aí vai lá o 3. E aí o PIB, o Piauí vai ficar com, no PIB, registrando o custo da castanha, no caso da soja, o custo da produção, o valor da soja, certo? E a margarina, o óleo de soja, já vai ficar onde ela está sendo produzida. Beleza? Exercitando aí um pouquinho, né? Vamos considerar aí que a economia é composta de três setores, né? Agropecuária, indústria e serviços. Para a gente calcular, aí vai ser com vocês, né? Calcular o valor adicionado de cada setor e o PIB da economia, sabendo que o setor agropecuário, nós temos um valor bruto da produção de 100. E teve um consumo intermediário de 35. A indústria, valor bruto da produção, 150, e teve consumo intermediário de 55. Já o setor de serviços, valor bruto de 115 e consumo intermediário de 35. É isso? E agora? Como é que você acha o PIB aqui agora? Estão calculando aí já? E aí nós vamos ter aí, pessoal, é o seguinte, né? A agropecuária 100 menos 35, a indústria 150 menos 55 e o serviço 115 menos 35. E aí somamos esses resultados para a gente ter o nosso valor adicionado e o PIB. Né? Ok? E os valores adicionados, vocês vão pegar aqui 100 menos e aí vai dar um igual. Aqui. Então, aqui, essa conta aqui, ó, essa soma, nós vamos ter o valor adicionado. E o PIB, né, nós vamos ter aqui a soma. Fazendo as contas aí, pessoal, vamos lá? Fazendo essas continhas? Vamos fazer essas continhas aí? 100 menos 35 dá? Vamos apagar para ficar melhor. Aqui. Vamos apagar aqui também. Aqui. Apagar aqui também, né? Vamos apagar tudo isso aqui e retomar isso aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar vermelho, que fica melhor. 100 menos 35, nós vamos ter 65. Nós vamos ter aqui 150 menos 55, nós vamos ter 95. E 115, vamos pegar de outra cor, porque o preto vai misturar aqui. Vou voltar no nosso azul aqui, que apaguei errado. Vamos voltar para o verde. 115 menos 35 dá 80, não é isso? Pessoal, se eu errei na conta, me digam aí. Me ajudem aí na conta, eu estou sem calculadora. E aí, pessoal, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 160, 240. Né? Nós vamos ter aqui, vamos botar de outra cor. Borracha, para a gente colocar aqui o nosso PIB. E aí a gente volta lá para o nosso aqui, que o PIB nosso vai ser 160, 240, não é isso? Perfeito? Ah, professor, esse negócio... Pessoal, não é coisa complicada, não. Tá?
É porque o pessoal fala umas siglas muito bonitas e tudo mais. E essa coisa é bastante simplesinha assim, tá? E aí, a gente vai dizer para vocês o seguinte, que o conceito de PIB, Produto Interno Bruto, é normalmente apresentado na forma de Produto Interno Bruto a preço de mercado. Então, tá aqui o PIB a preço de mercado. Nós chamamos esse PIB a preço de mercado de PIB-PM. E temos também o outro formato, que é o PIB a fatores de produção, que é o PIB, vamos botar de outra cor para destacar isso, né? Que é o PIB a custo de fatores, que é o PIB-CF. A soma dos valores adicionados de todos os setores da economia, nós vamos ter o PIB a custo dos fatores de produção. Então, se eu pego toda a soma dos valores adicionados, nós vamos ter o quê? O PIB a custo de fatores de produção. PIB a custo de fatores de produção, tá? No 240. Bom, então agora vamos lembrando aí para vocês, né? Que PIB a preço de mercado é igual ao PIB a fatores de produção mais 2. Sendo que esses daí são os valores dos tributos. Tá? Esse aqui, impostos, né? São os tributos indiretos. Tanto os impostos quanto as contribuições de qualquer caráter. Somamos então os valores adicionados. Nós vamos ter o PIB a custo de fator de produção. E aí o conceito de PIB a preço de mercado, né, usado para dar um valor do produto de toda a economia, é um conceito de PIB a custo de fatores de produção, usado para determinar as participações dos setores. E não vamos separar isso, né? Porque senão como é que a gente não ia ver isso? Vamos ver aqui uma simulação aqui, um exemplozinho para você. Em 2019, né, nós tivemos o PIB a preço de mercado. Já? Aqui os valores estão em milhões, eu não vou falar em bilhões, não. Tá? 7.256.926, né, milhões. E o PIB dos fatores foi de 6.216.77, né? Porque os impostos aqui corresponderam, né, os impostos, impostos e contribuições indiretas, 1.044.149 milhões. Que equivale, esses impostos, a 14% do preço de mercado. Nesse mesmo ano, em 2019, a nossa agropecuária, entendido aqui tudo que é produzido, pessoal, dentro da propriedade rural, tudo que tá, que a gente chama de porteira para dentro, foi responsável por 5,2% do PIB a fator de produção, sem inclusão dos impostos. A indústria, 20%, 20,9%, e o setor de serviço, 73%. Né? Mas temos que lembrar o seguinte, tá? Muito do produto da indústria e também lá do serviço decorre da existência da agricultura, tá? A gente está vendo aí da agropecuária. Nós estamos vendo que ele é pequeno,
Mas muito da indústria decorre daqui. Se não tiver a agricultura, a agropecuária, a indústria também poderia não existir. É como assim, professor? Olha, só existe a produção de óleo de soja, margarina, porque temos a produção de soja e milho e outros produtos que é usado na produção de óleo e margarina. Então, temos que saber que a agricultura tem uma força também aí. Tá? Aí, pessoal, eu vou deixar para detalhar para vocês, com mais detalhes, essa análise do setor de contribuições numa próxima oportunidade, numa próxima aula, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho, até porque eu quero ver com vocês agora um pouco mais a respeito lá de como vocês produzirem o projeto que vai ser para entrega. Não é isso? Então, voltando. Então agora vamos discutir um pouco mais, né, de como transformar uma ideia em realidade. Tá? Vimos já, quando a gente fez uma revisão, nós vimos aí que os projetos nascem, né, os projetos nascem no ambiente interno ou no ambiente externo. Tá? No ambiente interno, nós estamos pensando em uma necessidade de melhoria ou em novos produtos para que a organização continue se mantendo e destacando no mercado. Do ponto de vista externo, pode ser uma exigência, uma alteração na lei, ou a própria sociedade passa a demandar coisas diferentes, ou então a concorrência. E aí surge a ideia que nós precisamos desenvolver. Né? Então, decorrente do ambiente interno e externo, nós podemos ter problemas ou podemos ter oportunidades. Diante de problemas e oportunidades, nos surge uma ideia. E essa ideia, nós transformamos ela, elaboramos um projeto. Então, a partir de uma ideia que eu tenho hoje, esse hoje, pessoal, como é que chama? É simbólico, né? É num tempo presente. Por meio de um projeto, nós vamos ter um novo ou melhorado produto ou serviço lá no futuro. Tá? E esse, pessoal, né, é o campo que vocês vão estar trabalhando. Vocês vão estar trabalhando nisso para apresentar o relatório. Então, nós também sabemos que os projetos eles têm começo, meio e fim, mas muitas das vezes esse projeto ele pode ser cancelado no meio. Por algum motivo. Lá, não quero mais, não tenho condição e tal, né? É uma decisão de não dar prosseguimento naquele projeto. Ô professor, mas se eu iniciar o projeto e cancelar ele no meio, não vai ser prejuízo? Com certeza. Com certeza. Mas talvez nessa ideia, nessa decisão, se avalia que a conclusão do projeto pode custar o prejuízo ser bem maior. E aí, não vale a pena seguir com ele. Tá? Por exemplo, você começou a desenvolver um projeto, a gente sabe aí, né, da sequência como é que chama, das mídias, né, de produção de áudio e vídeo. A gente sabemos que num tempo passado se gravavam numa fita magnética, não é isso? Para guardar o filme, depois se passou a guardar em disco as músicas, né, passaram a ser gravadas em discos, né? Tipo lá o long play, o LP, né, que era aquele pretão que era.
depois passou a ser um CD, um compact disc, e depois passou para ser um DVD, e aí depois entrou o pendrive, nuvem e tudo mais. Imagina que você estava com um projeto para desenvolver, aperfeiçoar um CD ou DVD. Pô, a música já foi para a nuvem, já está no pendrive. Então aquele teu projeto de desenvolver uma melhoria lá no CD ou no DVD, perdeu sentido. E aí, cancelado. Ou então esse projeto ele pode estar se tornando muito oneroso, ou torna-se inviável, ou às vezes até se torna desnecessário. E aí, cancelamos esse projeto. O custo pode ser tão alto que torna-se inviável dar prosseguimento. Ou então o projeto pode ser encerrado lá no futuro, com a entrega do produto e serviço. Então, assim, o projeto chega ao fim. Ou ele é cancelado, ou ele é entregue. Então, continuando aí com vocês, nós podemos dizer que os projetos são feitos para cumprir um objetivo, que se traduz numa entrega. Os projetos aqui, ó. Objetivo que se traduz em entregas, e ele tem um início e um fim bem definido. Esses projetos impulsionam mudanças e permitem criação de valor para os negócios, seja um bem tangível ou intangível. E os projetos têm as seguintes restrições. Um escopo que é a descrição do próprio projeto ou do produto, envolve recursos, pessoas, máquinas, envolve uma definição de qualidade daquele produto, tem um cronograma, por isso está lá um início, meio e fim, e a utilização desses recursos, e esses projetos têm custos e apresenta também riscos. Risco de quê? Risco de não dar certo. Ora, inovação aqui pode não dar certo. E o que é escopo? Pessoal, escopo é o trabalho que deve ser realizado. Esse é o escopo do projeto, tá? É o trabalho que é realizado para entregar o produto final. É a definição dada lá no PMBOK, né? Então, o trabalho para entregar é o que a gente chama de escopo. Qualidade. Aí nós precisamos analisar o conceito aí de expectativa do cliente. Qual é a expectativa do cliente? E aí, pessoal, se vocês conhecem a expectativa do cliente, mediante um contato ou pesquisa para conhecer essa expectativa. Mas lá na ISO 9000 está definido que é um conjunto de características inerentes aos seus requisitos. Requisitos de quem? Requisitos do cliente. E a qualidade, ela pode ser definida em termos de quem a avalia, ou seja, as partes interessadas. Qualidade tem relação com as partes interessadas, que para nós podemos entender o cliente. De forma resumida, qualidade é a soma da satisfação das partes interessadas. Como nós falamos partes interessadas, pessoal, o cliente é uma delas. É uma delas. Pode ser a sociedade, pode ser o governo, pode ser uma série de funcionários, um monte de coisa. E aí, mostrando para vocês aí, um processo genérico de planejamento e gestão. A partir do momento, nós temos aqui a constituição da nossa organização,
Nós temos aqui os nossos princípios, valores, visão, missão, valores e princípios. Identificamos as nossas forças e fraquezas que temos. Também vimos, fazemos uma análise de desempenho que desejamos lá no futuro e fazemos análise das nossas ameaças e oportunidades. Quando eu analiso forças e fraquezas, eu estou fazendo uma análise interna. O que eu sei fazer? O que eu sou bom? E o que eu não consigo fazer? Professor, eu trabalho nessa área de alimentação, eu sou bom para fazer salgadinhos. Mas não bota para fazer doce não, porque vai sair tudo errado. Então a tua força é fazer salgadinho e a tua fraqueza é fazer doces. A partir dessas análises, se estabelecem os objetivos de longo prazo. E temos aí, dentro do nosso plano estratégico, estabelecer as nossas estratégias, desdobramos essas estratégias em objetivos departamentais, estabelecemos os nossos planos operacionais e dentro desses planos operacionais nós temos o nosso projeto para melhorar ou trazer novos produtos, ou então temos também nas organizações o processo de produção. E, enfim, analisa-se os resultados e trazemos respostas para a nossa missão para ver se está cumprindo. Um esqueminha bem resumidinho, né? Beleza? Então, pessoal, nós vamos avançar um pouco mais a respeito desse assunto, mas nós vamos avançar na próxima aula. Vai passar o assunto e avançar para que a gente possa ter uma ideia e vocês conseguirem fazer um trabalho para entrega, tá bom? Um abraço e até a próxima.